Uma mulher o interrompe e diz: vocês levaram Diana à morte. Se existe chance de encontrar Marisol, a chance está aqui. O toque da sirene só faz aumentar o medo. Por isso, a cada manhã eu acordo satisfeito. Every morning with a sense of satisfaction. A ideia do livro surgiu na equipe do Memória Globo, uma área que tem essa vocação e essa missão, né, de preservar a memória. São coberturas incríveis, matérias maravilhosas e de repente a gente se deu conta de que por trás disso, os bastidores dessas reportagens podiam ser tão interessantes e fascinantes quanto as matérias que a gente botou no ar. Invadido também por 500 policiais. Snowden quebrou as duas pernas no treinamento. Olha, eu comecei como correspondente da TV Globo muito jovem, com 26 anos. Foi a minha primeira experiência em Londres, fiquei lá do 1986 até 89. E ser exposto à cultura, né, de informação, de imprensa, de televisão, de rádio, de jornalismo, enfim, da Grã-Bretanha, naquela altura da vida, foi para mim talvez o grande momento do meu exercício como correspondente. É a exposição a culturas jornalísticas muito ricas, muito sofisticadas e das quais eu espero ter absorvido bastante e hoje usar esse conhecimento e essa experiência para poder compartilhar informações de qualidade, que a gente sabe como é importante hoje a gente separar o joio do trigo, separar a mentira da informação correta. E informação tem aos montes, informação de qualidade só mesmo através dos grandes veículos, os veículos tradicionais que podem manter uma equipe de profissionais como essa que está hoje à noite contando essa história. Uma das histórias que eu conto nesse livro é uma história que eu gosto muito, que é da minha entrevista com o Edward Snowden, um jovem ex-analista da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, né? E o Edward Snowden se tornou um ícone mundial, né? A máscara dele sendo usada pelas pessoas nas ruas. Um ícone da defesa da privacidade, do direito que você tem de não ser vigiado, né, da sua privacidade não ser invadida. Havia, assim, aquele compromisso de que se um dia o Snowden, asilado na Rússia, que se ele fosse dar uma entrevista para televisão, ele falaria comigo, até que finalmente chegou a hora. E quando chegou a hora foi assim: vá para Moscou, esteja lá terça-feira, se hospede em tal hotel. Parecia filme de espionagem, né? Depois de quase um ano de negociações, frente a frente com o homem mais procurado do mundo. Você se arrepende? Eu acho que não. Eu sentia que devia tornar isso público com responsabilidade. Não é sobre privacidade, é liberdade. Oi, Mauri, aqui é o Roberto Kovalik. Eu fui correspondente no exterior durante 10 anos, primeiro nos Estados Unidos, depois no Japão e depois no Reino Unido. E o fato mais marcante, nós nos encontramos desse fato marcante, eu me lembro bem, foi no tsunami no Japão. Você esteve lá um ano depois, se não me engano, e esse foi com certeza o fato mais marcante de todo esse período. Ontem foram 2 e hoje foi um extremamente forte. Os trens que costumam fazer o trajeto ao longo da costa foram arrastados pela água e o aeroporto de Sendai foi coberto pela lama e continua fechado. Oi, Mauri, que prazer estar aqui com você no teu programa. Olha só, eu fui correspondente da TV Globo durante 13 anos, foi um período muito grande, entre 2000 e 2013, e certa feita eu estava no Líbano, logo depois da guerra Israel-Líbano que eu cobri. E eu fui ao Líbano, eu talvez não devesse ter ido tão cedo pós-guerra, foi algo como 6 meses depois. Estávamos fazendo uma matéria sobre uma brasileira que tinha se separado do marido libanês e que estava tendo dificuldades para sair do casamento por conta das regras rígidas daquela região. E a gente foi lá cobrir esse fato. E aproveitamos para fazer uma outra reportagem, fomos parar no Halili, que é um bairro forte controlado pelo Hamas, e acabamos sendo sequestrados, eu, o cinegrafista Paulo Pimentel e o produtor que nos acompanhava. E esse sequestro, que durou pouco tempo, foram mais ou menos umas 5 horas, só que a forma como isso aconteceu, a forma rígida com que eles nos trataram, cotejando, vendo se as informações batiam, nós em salas separadas, logo depois que eu tinha tido a minha primeira filha, rapaz,
Eu fiquei com muito medo, achei que eu ia morrer, achei que eu nunca mais ia voltar para casa, não ia ver nem a outra filha, a segunda filha que estava ainda na barriga da mãe, não ia ver nascer. Mandaram que embarcássemos em carros com cortinas que impediam a visão externa. Sob a mira de armas, fomos presos e interrogados. O consulado do Brasil em Beirute apresentou queixa formal. O governo libanês admitiu que contra o Hezbollah, pouco ou nada pode fazer. Amaury, grande alegria falar contigo, um prazer. Respeito muito, admiro muito o seu trabalho. Esse livro Correspondentes trata de bastidores de grandes coberturas internacionais. Eu tive a alegria e o privilégio de morar 5 anos na Europa, pela Globo, dos 24 até os 30 anos de idade, quase 6 anos. E algumas coberturas para mim foram marcantes, uma delas a morte da princesa Diana, em 1997. Eu fui um dos primeiros jornalistas a noticiar o falecimento dela e aí fui para Paris para fazer uma cobertura extensa aí de quase 10 dias de reportagem, Fantástico, Jornal Nacional, Globo Repórter. E foi muito marcante para mim a comoção toda no mundo em torno da perda da Diana. Ingleses e franceses passaram o dia divididos entre a emoção e a polêmica sobre o papel da imprensa. Qualquer que seja o desfecho, um fato não mudará. Diana e a imprensa ficarão juntos até o último momento. Tem coisas que são históricas, que você vê, são coisas inesquecíveis e tal. Mas tem coisas que da profissão, elas são marcantes pela mecânica da profissão. Houve um terremoto em El Salvador e a gente chegou lá atrasado, 2 dias depois, o Lucas já estava lá fazendo matéria para o Nacional, a gente tinha que fazer um Globo Repórter, ou 1 ou 2 segmentos, não sei. Havia um prédio chamado Rubem Dario, no meio da cidade, que tinha desabado. E quando a gente estava chegando, a gente chegou nas pressas e tal, tinha uma senhora chorando. Aí eu falei para o Paulo Zero, vamos fazer uma entrevista rápida. E fizemos uma entrevista e ela estava muito triste porque... a filha dela estava no prédio. Aí quando acabou a entrevista ela falou, mas eu quero ir lá. Eu falei, vem com a gente, entra. Passa aqui junto com a gente. E passa. No final da história, a filha dela foi encontrada um dia depois viva, nos escombros, pelos japoneses que cortaram lá, Marisol Flores. E a gente conseguiu botar a matéria no Globo Repórter. Para mim, foi talvez a tempestade perfeita de... Acho que foram 2 ou 3 dias de trabalho. A última esperança dela eram os restos do Rubem Dario, o prédio onde a filha dela estava trabalhando no dia do terremoto. Alguém pergunta, qual é o seu nome? A voz responde, Marisol. O namorado traz a notícia.